Boa noite aos senhores professores e funcionários homenageados, a nossa querida patronesse e ao nosso estimado Faramir. E muito boa noite a todos vocês, familiares e amigos aqui presentes. Durante mais de 4 anos eu tive a honra de conhecer, conviver, crescer junto, brigar e muito, amar e ainda mais essas pessoas tão especiais aqui presentes. Esses formandos que passam por todas as adversidades, como já mencionada Mate 1, Fanero, Bioquímica, estão aqui hoje em frente aos senhores familiares, amigos e mestres para celebrar a conclusão do ciclo e o início de outros tantos mais. Aqui nós nos profissionalizamos, descobrimos uma carreira linda, cheia de ideais, valores e deveres a desempenhar. E essa, meus amigos, é a próxima fase. Pois tudo o que fizermos a partir de agora, o faremos como biólogos. E sabemos muito bem o quanto esse título pesa, na verdade. Quem nunca se demorou no banho com sua mãe gritando na porta: fecha essa torneira, menino. Como um biólogo pode gastar tanta água assim? Ou ainda quando estamos caminhando tranquilos pela mata e alguém pergunta: que planta bonita, qual o nome dela? E quando você não sabe a resposta, a pessoa vira e diz: nossa, e é biólogo, hein? Quando perguntam sobre doenças, ou ainda fazem com o meu avô: Lucas, você que é biólogo, sabia que a Lua... O que tem a Lua? Bem, nenhuma dessas pessoas está de fato enganada, pois ao engajar-se nessa incrível profissão, você adentra um universo de inúmeras realidades, estuda assuntos dos mais variados possíveis e assume muitas responsabilidades. Mas acima de todas elas, figura como o representante do meio ambiente, o agente fundamental da conscientização socioecológica, independente de sua área de estudo. Logo, quando nós atuamos em meio à sociedade, temos de agir como modelos, pois querendo ou não, nós o somos. Quanto às outras perguntas inconvenientes que nos fazem, bem, em algum momento sabemos a resposta da maioria delas, o que nos causa um certo incômodo, pois fica a frustração de passarmos 4 anos estudando esses assuntos tão ricos, sem conseguir armazená-los na mente por muito tempo. Em geral, esse tempo se encerra no dia depois da prova. A outra solução para a problemática das perguntas é se utilizar os conhecimentos adquiridos. Então, na próxima vez que lhe perguntarem sobre uma planta, diga malvácia. Da próxima vez que lhe perguntarem o nome de alguma alga, responda saculifolia. Ou sobre o organismo humano, lance mão de nossas queridas glicosaminoglicanas. E tudo ficará bem. Não, antes que nossos queridos professores aqui presentes morram de desgosto, digo que estou brincando. Todos aqui sabemos que essa é uma profissão séria e que devemos agir da forma mais honrosa possível. Sei também que não será fácil daqui para frente, todos sabemos disso. Pois apesar de desempenhar um papel tão importante para diversos serviços sociais e ecológicos, a biologia é uma carreira infelizmente ainda desvalorizada perante os olhos do mercado e consequentemente aos olhos do povo. Muitas pessoas defendem que a desvalorização da classe provém das atitudes dos próprios biólogos. Não nego esse argumento, pois de fato a riqueza a qual a maioria dos biólogos procuram não está no dinheiro, mas sim no conhecimento. Porém, acredito que a melhor explicação esteja ligada ao fato de os biólogos nadarem contra a maré econômica, muitas vezes desprivilegiando um empreendimento em favor de uma espécie ameaçada de besouro, por exemplo. E essa é toda a beleza da nossa grande profissão. Sei que muitas pessoas nesse auditório não concordam com esse tipo de embargo, pois em suas cabeças estaríamos parando o desenvolvimento urbano de uma comunidade, por exemplo, por conta de um pequeno ser, o qual existem centenas de milhares iguais. Porém, devemos compreender que tem que ser parado de alguma forma. E esse besouro nada mais é que o fator viabilizador da estação. Além do fato óbvio que todos os seres têm direito à vida, até mesmo os aparentemente insignificantes. Grande parte dos formandos aqui presentes estão seguindo o caminho do magistério. Acredito que dentro desse assunto nem preciso discursar muito, pois estou certo de que todos aqui presentes possuem total consciência da importância do professor em nossa sociedade. Mas vou falar mesmo assim, pois eles merecem. Muitos de nós, inclusive eu, devemos essa escolha, a nossa escolha por essa profissão tão especial aos nossos professores. Ao contrário do que se pensa, não é assistir National Geographic Channel ou Discovery Channel o que nos direciona para essa carreira, mas sim exemplos de nossos professores. A vontade de saber o que eles sabem, a garra de perseverar por um mundo mais sustentável e consciente, o ardor pelo conhecimento, o amor pela biologia. Logo, quero me direcionar a vocês formando a licenciatura agora, e dizer que não espero nada menos do que isso de vocês. E se espero, é porque eu os conheço bem e sei que são capazes. De fato, essa jornada acaba aqui, amigos. E com ela se encerram nossas brincadeiras e gargalhadas no corredor, nossas jogatinas de Uno e viagens ao centro da cidade, nossas manhãs de estudo desesperados na véspera das provas, nossos seminários e trabalhos que mais geravam confusão do que conhecimento. Com ela se encerra o nosso convívio diário. Porém, 2 coisas aqui conquistadas nesses 4 anos nunca vamos perder: o conhecimento adquirido e nossas amizades. O
conhecimento é inerente à nossa profissão. Engloba não somente o entendimento do assunto específico de cada matéria, como também o senso de ética profissional e respeito à carreira que optamos por seguir. É a vocês, mestres, que devemos tudo isso e mais um pouco. Algumas pessoas no decorrer do curso foram assoladas por incertezas a respeito de suas escolhas, tanto de universidades quanto até mesmo de carreira. Questionaram-se como seria sua vida se tivesse optado por biomedicina ao invés de biologia, ou a FRJ ao invés de Unirio, e alguns até mesmo nos deixaram desenrolar desses anos. Bem, obviamente eu não posso dizer o que seria de minha vida se não cursasse biologia na Unirio, mas posso dizer com toda propriedade o que não seria. Não seria tão alegre, pois não estudaria em um lugar tão naturalmente belo e inspirador quanto a URCA. Não seria especial, pois não teria vivido as mais diversas experiências ao atravessar o Rio de Janeiro todos os dias, pegando sequências de ônibus lotados sendo obviamente um eufemismo. Não seria tão proveitosa, pois não conheceria esses mestres e funcionários que tanto contribuíram para o nosso aprendizado. E por fim, não seria completa. Não seria completa, pois não teria conhecido essas pessoas únicas, que são mais que amigos. São irmãos que Deus pôs em meu caminho, que me modificaram, me fizeram ver coisas que nunca antes havia pensado, me fizeram amar e ser amado de forma única. Não há valor para a amizade, disso todos sabemos, mas somente percebemos o peso desta verdade quando vê se afastando dos seus. Sempre soubemos que essa hora chegaria, aquela que tanto nos alegra, mas que ao mesmo tempo deixa uma mágoa em nossos corações. Não será fácil permanecer com a chama desta amizade acesa após a colação. Mas o elo que criamos nesses anos ultrapassa quaisquer limites de distância ou compromisso que nos imponham, pois a distância entre a Rural e Jacarepaguá é grande. Entre São Gonçalo e a Barra da Tijuca é ainda maior, porque passar 30 dias em campo torna tudo muito mais difícil. Mas nada disso importa, pois amigo mesmo é coisa séria, pois é uma opção do seu coração. O tempo vai passar, isso os anos vão confirmar. Apenas 3 palavras preciso proferir. Amigo, estou aqui e sempre vou estar para vocês. Muito obrigado a todos por fazerem parte da minha vida esta que não seria a mesma sem vocês e nunca será. Muito obrigado a todos os mestres aqui presentes por formar de profissionais que somos hoje, com tanto orgulho, profissionais que com tanto orgulho podemos dizer que somos hoje. Muito obrigado a vocês, familiares e amigos, que com todo apoio, compreensão e alegria possibilitaram que esse dia especial, tão especial, chegasse. Muito obrigado e boa noite a todos. Deixa claro que eu vou falar, Vamos então para a parte que